Olá, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem feito. Para quem não me conhece, meu nome é Ena e eu estou envolvida em missões desde 2003. E desde 2016 a gente começou um trabalho, nós como família, eu, o David, o Matias e agora o Ian, nós começamos um trabalho com criança soldado e na prevenção do tráfico humano. A nossa visão é empoderar as crianças nessa situação de risco e diminuir as chances delas serem levadas para campos de guerra, sofrerem abusos, negligência, serem abandonadas. E quando a gente diz criança soldado, nós estamos falando de crianças que são levadas para campos de guerra e elas servem não só como combatentes na linha de frente, mas elas também são usadas como cozinheiros, escravos sexuais, mensageiros. Muitas vezes elas sofrem maus tratos, né? E são ensinadas a cometer crimes hediondos, estar à frente de execuções. E a gente precisa falar que é uma realidade. O Conselho de Segurança da ONU estima a existência de cerca de 300 mil crianças soldado em cerca de 30 países. E só em Burma, Myanmar, que é uma das regiões que a gente atua, né, a estimativa de 70 mil crianças soldado. Isso é uma estimativa, nós não sabemos realmente quantas crianças estão nessa situação. E a ONU reporta que 1 em cada 6 meninos e meninas, ou 357 milhões de crianças, moram em regiões onde existe violência ou algum tipo de conflito. Essa situação muitas vezes faz com que a criança decida se tornar um soldado, por talvez não conhecer outra atividade, por esse ser o ambiente dela mesmo. E a gente entende que se enfrentarmos a raiz do problema, se a gente agir antes disso acontecer, agir na prevenção, a gente tem uma chance de mudar tudo isso. Nós já estamos ativos em 3 países do Sudeste Asiático, que seriam Burma, o Myanmar, Filipinas e Tailândia. Essas regiões têm guerra civil ainda, é uma realidade desde a Segunda Guerra Mundial. Muitas dessas tem muitas guerrilhas, muitos grupos armados, muito grupo separatista, muito grupo étnico, é uma mistura. E a gente teve assim um tempo aí para tentar entender melhor a geopolítica dessa região e é realmente um desafio compreender os detalhes e o que leva a criança a ser uma criança soldado em cada uma dessas regiões e entender a raiz do problema. A gente sempre se admira como o nosso Deus deu oportunidade para a gente de encontrar os líderes locais, de interagir com eles e de ser dada a oportunidade da gente atuar nas regiões. Muitas vezes, alguns deles, inclusive, se ofereceram para cuidar da gente e ser a nossa segurança até nas nossas visitas, quando a gente vai explorar as áreas. Quando a gente não está fisicamente na Ásia, a gente continua atuando, prestando consultoria e mentoreando os líderes e os missionários locais. Desde 2019, a gente faz parte da organização Just Projects International, que já atua na região, nessas regiões de conflito armado, há muito tempo, há mais de 3 gerações. E atualmente a gente é responsável pelo monitoramento da saúde e casos de epidemia ou outras emergências de doença, a gente também atua. Esse ano com o Covid a gente deu várias orientações. E além disso, a gente também presta consultoria em outras áreas, principalmente crescimento espiritual, família, relacionamentos, empreendedorismo, negócios e café. Como que isso funciona na prática? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe. E para responder essa pergunta, nós precisamos primeiro fazer uma pergunta para você. Quando você pensa na palavra missionário, o que vem direto na sua cabeça? A primeira imagem. Pensa um pouquinho nisso e tenta descrever. Quando você vai no Google e busca a definição no dicionário, a gente encontra aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa
ou promover a sua concretização. Vou ler de novo. Aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Eu quero ler com vocês Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Essa passagem é conhecida também como a Grande Comissão, e foram as últimas palavras do nosso Senhor Jesus. Quero ler também com vocês Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho pensado muito sobre transformação de cultura e renovação da mente. A Bíblia nos fala que a nossa transformação vem através da renovação da nossa mente. E existem sinais de uma mente renovada, mas isso eu posso deixar para outro compartilhamento. Hoje o que eu gostaria de focar é em como a gente se sabota, em como nós sabotamos os planos de Deus para nós. A gente usa a nossa mente, a gente começa a ter pensamentos de eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho recurso, eu não consigo abrir mão, não é importante. E ser missionário é coisa de louco. Coisa para pouco e poucas pessoas e coisa de pessoas loucas. Muitas vezes o nosso ambiente, a nossa cultura nos dizem o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. O que nós não conseguimos fazer. E a gente precisa se lembrar que o Deus que está dentro de nós, ele é suficiente e poderoso para fazer qualquer coisa através de você. Você já parou para pensar em como, quando a gente lê Marcos 16, 15, esse trecho até o versículo 18, a gente automaticamente bloqueia os versículos que vêm depois do id? Pegar em serpente, curar morto, que história é essa? Como assim? De quem que eles estão falando? E é interessante pensar nisso, né? Que quando a gente lê ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a gente já para e fala, nossa, isso é muito grande, não consigo fazer. E aí a gente estaciona a nossa mente ali e fica pensando. E se esquece de que isso é a grande comissão, é para o corpo e é para todos fazermos juntos, né? Cada um com seus dons e talentos e com o backup de Deus. Não tem como dar errado. E nós lemos que os sinais nos acompanharão. Sinais e maravilhas, curas e milagres. E que a gente vai ser protegido por ninguém menos do que esse mesmo Deus grandioso e poderoso. Porque fala lá que se a gente beber veneno, não vai acontecer nada. E isso são promessas do nosso Deus. Que se nós crermos no nome de Jesus, nós temos o Espírito Santo para nos acompanhar. Em João 10:10 diz assim que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E em Romanos 6:4 está escrito assim: Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando eu tive a minha primeira visão de uma criança soldado abraçando o meu filho, eu confesso que eu entrei em choque. Eles estavam perto de uma cerca de arame farpado e eu fiquei meio paralisada. Eu demorei assim para ter uma reação, entender o que estava acontecendo. Primeiro porque aquilo envolvia meu filho, né, minha família. E segundo porque eu sabia que isso ia tirar a gente da nossa zona de conforto, daquela bolha de proteção, sabe? Que nem essa bolha agora do Covid, que a gente tem que fazer a nossa social distancing safety net. Então, Deus foi lá
E ele estourou essa bolha e ele fez um convite pra gente. E se eu for parar pra pensar, eu entendo assim que eu aceitei pegar o convite, ler o convite, entender os detalhes dele e comparecer. Deus, ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele tem o melhor guardado pra gente e ele tem um plano incrível para cada um de nós, para as nossas vidas. Só ele sabe o que cada um de nós precisamos para crescer em intimidade com ele e para chegarmos no sonho que ele sonhou quando ele criou a gente, quando ele formou a gente. E para que assim, quando a gente aceita os desafios que ele coloca nas nossas vidas, a gente comece a entender o que é andar em fé, andar em novidade de vida e ter essa vida abundante, assim, e realmente andar com Jesus e ter o Espírito Santo agindo e fazendo muito mais do que a gente nunca imaginou, muito, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou sequer consigamos imaginar. Eu tenho muitas histórias e testemunhos que eu posso contar, mas hoje eu queria começar com a história de um grande amigo nosso. Hi, I'm Oscar Manlangit from Talandi tribe. God touched my heart, just like just want to help the kids in my tribe in order to them to not to go in NPA. NPA is a terrorist group in here in Philippines. They are armed. When I back in my tribe, I saw that there is no youth there. There's no youth because all of the youth all go with the NPA. It's really, I can't explain it, but then just the love, the love, the passion to teach is just in my heart. The students say that, sir, we don't have pencil or we don't have paper. Then just, I don't answer them, but I just cry, because for that at the time I have 80 pupils. I have a little bit of money, save for my own. Then I get it everything, and I buy it pencil, but it is not enough. What I did is I cut the pencil into 4. I divide the paper. I cut it with a scissor. Then I told them just write a pencil, then don't so hard, because after the next subject, they need to erase what they written in the paper so that so that they can recycle the paper. But no, we don't have choice. No, don't have choice. It's very difficult. Sorry. I realized that that's the reason why our people going to NPA, because of no support. Quando eu vi o Oscar e a família deles pela primeira vez, eu lembro que eu vi um cavalo de guerra, assim, um cavalo selvagem, bem grande, bem forte, poderoso, que de repente foi seguro pela mão do Criador e que descansou e que concentrou toda a energia naquilo que o cuidador dele estava fazendo. E eu lembro quando um dia a gente orou por eles, porque eles iam fazer a viagem de volta para o vilarejo deles. E essa viagem, o vilarejo deles é praticamente isolado, assim, atualmente. Você tem que pegar um ônibus, trocar de transporte 2 vezes, uma vez é com uma moto, outra vez é com um tipo de transporte que tem só lá nas Filipinas, e depois você para e sobe a montanha ainda, escala a montanha acima algumas horas. E eu lembro que ele veio e ele pediu para orar porque ele estava com uma dor nas costas, e além disso, toda vez que ele fazia essa viagem, ele sentia muito enjoo. E então a gente começou a orar por ele, orou para que ele não tivesse dor, para que o enjoo fosse embora, para que o bebezinho deles
pudesse dormir durante a viagem e não ficasse estressado, e para que a esposa dele pudesse ter descanso também. A gente orou para que eles conseguissem o melhor lugar no ônibus para que isso pudesse acontecer. E qual não foi a nossa, assim, alegria, né, quando ele mandou uma mensagem dizendo que tinha chegado bem, porque na verdade a nossa amiga que estava levando eles para a rodoviária voltou super preocupada, falando que foi muito ruim, porque chegou muito em cima da hora da partida do ônibus e eles não sabiam se eles iam conseguir lugar no ônibus. Então, talvez eles teriam que fazer essa primeira parte da viagem em pé mesmo, com o bebê e tudo. E aí, quando ele mandou uma mensagem falando que tinha dado tudo mais certo possível, assim, que eles conseguiram, Deus guardou lugar na frente do ônibus para eles, e que pela primeira vez o Oscar não sentiu enjoo nenhum, não teve dor. Ele disse que nunca tinha acontecido isso com ele. E o bebezinho ficou bem a viagem inteira. Quantas vezes a gente faz esse tipo de oração e a gente não acha que vai acontecer nada? E como seria se a gente simplesmente mudasse a nossa estratégia e realmente orasse com a expectativa de que aquilo que a gente está falando e pedindo para Deus vai acontecer? Porque a palavra nos promete isso. A palavra nos diz que se nós orarmos, Ele vai nos ouvir e a vontade dele vai ser cumprida. Agora há pouco mesmo, quando eu estava preparando essa mensagem, recebi uma mensagem de uma amiga, uma das líderes também das Filipinas, pedindo para que eu orasse por ela, porque ela estava com muita dor. Ela está lutando com uma provável hérnia de disco. A gente está acompanhando o caso dela para que ela consiga receber o tratamento correto. E ela ligou para falar da dor, para que eu orasse por ela, porque ela não estava conseguindo achar posição para deitar e conseguir dormir. E então eu comecei a orar e eu parei um pouco e pensei, acho que agora a dor passou. Veio essa sensação assim, o Espírito Santo falando, né, que acho que a dor dela passou. E quando eu terminei de pensar, eu recebi uma mensagem dela agradecendo e dizendo obrigado por orar, porque a minha dor foi embora. A oração, ela não tem fronteiras e ela é a via para que Deus opere. Nosso Deus, Ele nos deu essa ferramenta incrível para que a gente não tenha realmente limites geográficos para servi-lo, para participar do que Ele está fazendo. E é uma coisa tão simples e algo assim que Deus fala, eu posso fazer com o que você tem nas suas mãos. Eu também estou mentoreando um grupo de líderes das Filipinas e de Myanmar. E todas as semanas, desde que a pandemia começou, a gente se encontra pelo Zoom. E aí nós começamos uma série, né? Eu comecei uma série sobre como ouvir a Deus. E das muitas coisas assim legais que aconteceram durante esses tempos juntos de devocional, de compartilhamento, uma delas foi que através desses estudos, uma das líderes compartilhou com a gente que ela estava caindo em depressão, ela estava realmente pensando em fazer coisas não muito legais, e através dos estudos ela começou a sair disso, a perceber o quanto Deus amava, a voltar a ouvir a voz de Deus e sentir o quanto ela é preciosa aos olhos do Pai. E não só isso, mas ela também está tendo oportunidade, se abriram portas para que ela compartilhe a palavra em vilarejos da região onde ela mora, que eram antes assim, meio hostis à palavra, hostis ao evangelho, e agora ela consegue entrar lá e falar do amor de Deus. Só o Pai sabe, assim, o efeito de uma palavra que você dá para alguém. E só Ele sabe o alcance que isso vai ter. Essa semana também eu estava conversando com uma das jovens líderes na região da fronteira da Tailândia com o Myanmar. Myanmar está novamente em lockdown, porque está tendo o Covid voltou por lá.
E nessa região a gente é parceiro de um trabalho com alguns líderes, que o que acontece nessa região? Em Myanmar, na região da fronteira, as crianças não têm escola. Na verdade, o máximo que elas conseguem estudar é até a quarta série, se muito, assim. Geralmente tem só o pré-primeira série, às vezes chega até a quarta série. A maioria das crianças nem chega na quarta série. Para que elas consigam avançar nos estudos, a única opção que elas têm é ou ir para a capital de Burma, ou a mais próxima, que seria na fronteira da Tailândia, numa cidade lá da fronteira. E nesse trajeto, quando elas atravessam, porque o que acontece? Elas atravessam para ir para a escola todos os dias, vão e voltam. E nesse caminho do vilarejo até a escola, muitas coisas acontecem, né? Desde tráfico, as crianças serem abusadas, acontecer delas desaparecerem. E o que a gente faz na região é que a gente tem casas onde os estudantes podem ficar durante o período escolar, e elas então podem ir para a escola em segurança, e elas recebem cuidado, elas são uma oportunidade para a gente evangelizar, é uma oportunidade para a gente ensinar habilidades para que elas possam ter um meio de subsistência e sair da pobreza. E também são muitas coisas legais que podem acontecer. E aí o que aconteceu foi que uma das líderes, porque esse projeto já acontece, a nossa parceira que tá lá há mais de 10 anos praticamente, e uma das líderes, que é uma das crianças que ela cuidou desde o começo, agora já uma jovem, ela me mandou uma mensagem, a gente estava conversando, que ela estava super feliz, porque o que aconteceu? Fechou a fronteira e alguns dos jovens que atravessavam todos os dias ficaram presos em Myanmar, então eles não conseguem voltar para essa nossa parceira lá, para a missionária que está lá, né? E aí, como eles ficaram presos em Myanmar, eu fiquei muito feliz quando eu vi a notícia de que eles resolveram se juntar e começaram a evangelizar os vilarejos vizinhos e levar alimentos e levar medicamentos para conseguir entrar. E aí eu perguntei para ela se elas tinham recurso para fazer isso, né? Se tinha como comprar. E aí ela falou para mim, a gente não tem muito não, mas a gente pegou o que a gente tinha e juntou todo mundo, e aí o que a gente comprou a gente tá distribuindo. E eu conversei com a líder desse grupo, assim, e nossa, é muito incrível ver, assim, o fruto do seu trabalho lá acontecendo, trabalho de anos, e eu nem consigo, assim, conter eu acabei de chegar e já tô orgulhosa. E outro testemunho incrível dos efeitos desse trabalho que eu gostaria de compartilhar é de um grande amigo e parceiro nosso. A região que ele trabalha fica nas Filipinas, na região onde tem uma grande população muçulmana. Então, as Filipinas são um conjunto de ilhas, e essa região onde tem muitos muçulmanos, ela é uma região considerada extremamente perigosa, e muitas pessoas, inclusive os próprios filipinos, não têm coragem de entrar. Por quê? Porque existem vários grupos assim separatistas, grupos extremistas, e tem um dos grupos extremistas mais perigosos da região. E o que aconteceu ali também foi que depois que o ISIS foi expulso do Oriente Médio, a maioria, muitos militantes foram para lá e começaram a causar vários problemas lá, né? Inclusive, a gente recebeu a notícia 2 semanas atrás de que eles bombardearam uma das cidades em que a gente está começando um trabalho, e é muito triste, assim, Mas, assim, a história que eu quero contar é... Um dia a gente recebeu uma mensagem pedindo para que a gente orasse urgente, porque esse nosso parceiro estava indo conversar com um dos jovens estudantes que ele cuida, e falando para ele o que estava acontecendo. Ele falou que a milícia desse jovem
tinha sido atacada por uma outra milícia de jovens. Então, são crianças contra crianças, adolescentes contra adolescentes, que foram incitados à guerra pelos grupos extremistas e começaram a atacar o outro grupo. E nisso, alguns jovens morreram. E aí, esse estudante estava juntando a turma dele para ir se vingar. E esse nosso amigo, ele pediu pra gente orar muito para impedir isso de acontecer. E o que aconteceu foi que ele conseguiu conversar com ele e através desse relacionamento que foi construído durante muito tempo, ele conseguiu mostrar para esse menino como terminar os estudos seria muito mais eficaz em transformar a região e realmente vingar o amigo dele, em realmente mudar toda essa realidade, porque tirar uma vida não ia mudar nada. E a gente fica assim super admirado e honrado de fazer parte de tudo isso, do jeito que Deus planejou, de realmente estar junto com eles. E essa região a gente está realizando inclusive uma campanha para que as crianças possam continuar indo para a escola, porque por causa da pandemia, né, muitas famílias que já eram pobres ficaram ainda mais pobres e que já não tinham condições de mandar os filhos, agora não tem condição mesmo. E se você quiser ajudar, a gente vai deixar o contato no final da mensagem, é só falar com a gente, tá bom? Em todos esses testemunhos, eu quero apontar para o fato de que quem faz é o nosso Deus. Jesus, ele enviou o Espírito Santo para ele ser o nosso auxiliador. Então, nós temos Jesus na torcida e o Espírito Santo com a gente. Nós não estamos sozinhos. Você pode fazer muito mais do que você imagina. E hoje é o dia que eu quero que você pense, tire essa mentira da sua cabeça de que você não consegue, de que é muito difícil, de que não é hora e todas essas outras coisas. E entenda que você tem todos os recursos que você precisa e que você pode fazer muito mais. E se você já faz, que você pode ir mais longe ainda. Com Deus e realmente perguntar para Ele: Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero participar, eu quero estar junto. Como está escrito em Hebreus 11, né? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. São muitos testemunhos e pouco tempo, mas eu gostaria de deixar o convite aqui para vocês, de conhecer mais, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, se quiser conhecer mais sobre os projetos que a gente é parceiro, que a gente trabalha junto, para entrar em contato com a gente, entre em contato. E se quiser seguir a gente pelo Instagram, nosso Instagram é Youngs on the Move, manda uma mensagem por lá que vai ser um prazer. E agora eu queria deixar para vocês algumas fotos das nossas viagens e dos nossos parceiros e do trabalho que a gente faz. Tchau!